gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Prontos para mais uma aula gravada? Vamos de aula gravada hoje? Já pegou seu material, organizou assim, ó, o seu local todinho de estudo, colocou tudo que você precisa à volta, e agora é hora da gente trabalhar multiplicação de fração. Mas, professora, a gente já viu multiplicação de fração. Agora a gente vai aprender uma técnica chamada cancelamento, que vai facilitar muito os nossos cálculos. Vamos lá? Prontos? Então, deixa eu me diminuir aqui. Ficar aqui no cantinho, para não atrapalhar a nossa aula, para a gente dar início. Então, vamos lá. Olha só. O que a gente precisa lembrar? Eu preciso lembrar da técnica de multiplicar frações. Como é que a gente multiplica frações? Eu multiplico o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Foi tudo isso que a gente viu na aula 1, não foi isso? Na aula 1 dessa semana, a gente fez técnicas para que a gente consiga multiplicar frações. De que forma? Eu vou multiplicar o numerador vezes o numerador, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 7, 28. Eita, professora, eu fiquei com 6 28avos. E 6 28avos eu consigo simplificar. Lembra que a gente falou que os nossos resultados, eles sempre serão, as nossas frações sempre serão apresentadas na forma irredutível. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar o 6 e o 28, vou dividir por 2, porque é um número que consegue dividir o 6 e o 28 ao mesmo tempo, e agora eu vou simplificar. 6 dividido por 2 dá 3, 28 dividido por 2 dá 14. Ou seja, 6 28avos é a mesma coisa que 3 14avos. Só que o 3 14avos, ele já está na forma irredutível. E o 6 28avos não estava na forma irredutível. Então, essa fração aqui, matematicamente dizendo, ela é a mais correta. Professora, se eu deixar assim, está errado? Não. Só que o correto é a gente sempre trabalhar com as frações já na forma irredutível. Tudo bem? Agora, o que a gente tem? Ó? Então, ó, resultado sempre na forma irredutível, como a gente acabou de falar. Mas podemos facilitar esse cálculo? E aí, esse cálculo pode ser mais fácil? Ele pode ser mais simples? Ele pode ser mais rápido? Sim, mas é claro que a gente pode simplificar. Então, ó, vamos usar essa técnica aqui, ó, a técnica do cancelamento. Simplificando o numerador com o denominador antes de efetuar a multiplicação. Professora, olha só, eu tenho 2 quartos vezes 3 sétimos. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Eu poderia facilmente multiplicar 2 vezes 3, 6. 4 vezes 7, 28. E aí, temos um pequeno probleminha aí. Porque o 2 e o 4, 2 quartos, antes de eu efetuar essa multiplicação, eu poderia simplificar. Porque essa fração 2 quartos, ela não foi apresentada na forma irredutível. Eu posso simplesmente pegar essa fração 2 quartos e dividir por 2. Por que por 2, professora? Porque é um número que eu consigo dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E eu vou tornar essa fração menor. Então, 2 quartos, se eu dividir por 2 e dividir por 2, perceba que o 3 sétimos eu só repeti, ó. 3 sétimos está aqui, só repetindo. A nossa brincadeira está aqui, ó, com 2 quartos. Por quê? Porque essa fração eu percebo que eu consigo reduzir. O 3 sétimos eu não consigo reduzir. Então, 2 quartos, reduzindo, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, o que a gente faz? A gente faz a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, 14. Professora, 3 14avos já está na forma irredutível. Sim, por quê? Porque a gente fez o cancelamento antes, a gente reduziu a fração
antes de fazer essa multiplicação. Se eu não tivesse reduzido essa fração antes, o que teria feito? A gente teria encontrado o valor e desse valor nós teríamos, então, feito a divisão. Teria encontrado um número que eu conseguisse dividir o numerador e o denominador por esse número. Eu teria feito a simplificação. Só que aqui a gente fez a simplificação antes do resultado. Por isso que facilita a nossa vida, porque em vez de eu trabalhar com esse número um pouquinho maior, que é 2/4, eu trabalho agora com o número 1/2. E sendo um número maior, as contas vão ficar menores, automaticamente a minha chance de errar diminui. A possibilidade de acertar aumenta. Olha só. A gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai cortar. Olha lá, ó, corta tudo. Vamos cortar, vamos começar a cancelar. Professora, se eu fosse fazer isso daqui, bati o olho e fosse trabalhar com a multiplicação, eu ia multiplicar 5 vezes 3 vezes 4, depois 4 vezes 5 vezes 7. Só que eu posso começar a cancelar, eu posso começar a cortar o que for possível de dividir. Lembra que a gente divide sempre numerador com denominador, então cancelamento sempre será feito numerador com denominador. Não posso cancelar numerador com numerador e não posso cancelar denominador com denominador. É sempre o numerador com o denominador. Aí, olha só, eu tenho aqui o número 4, e aqui eu tenho o número 4. Aqui eu tenho o número 5 e aqui também eu tenho o número 5. Então, concorda comigo que nessa multiplicação eu vou multiplicar por 4 e depois, quando eu for dividir, eu vou dividir por um número que também foi multiplicado por 4. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esse 4 com esse 4, ou seja, simplificar, e eu posso cancelar também esse 5 com esse 5. De que forma? O 4 e o 4 eu posso dividir por 4. Vamos ver como é que acontece? Olha lá, 4. Se eu dividir o 4 por 4, vai dar 1. E o 4 por 4 vai dar 1. Então, esses dois elementos, eles foram simplificados. Eu simplifiquei o 4/4, dividindo esse valor por 4 e obtendo, então, o número 1. E o 5 com o 5, eu também posso cancelar. Por quê? Eu tenho 5 no numerador, eu tenho 5 no denominador. Então, quando eu for multiplicar por 5 e depois eu vou dividir por 5, eu vou ficar com o mesmo valor, certo? Então, a gente pode cancelar, dividindo esses dois números 5 por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Professora, o que nos restou? O que nos sobrou? Sobrou esse aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 1, que dá quanto? 3. 1 vezes 5 vezes 7, que dá quanto? 7. Perceba, pessoal, que usando a técnica do cancelamento, a gente diminui as frações. Em vez da gente multiplicar, ficar com uma fração grande e depois simplificar, a gente vai simplificar antes da multiplicação. E com isso vai facilitar um monte o nosso desenvolvimento. Vamos ver o outro? Olha só. Vamos comparar as duas formas de resolver. Aqui, essa primeira, eu vou resolver do método tradicional. E essa daqui, a gente vai resolver usando a técnica do cancelamento. Ó, vou pegar aqui o nosso amigo de todas as horas, certo? Como é que nós teríamos que fazer essa operação? Nós teríamos que fazer 8 vezes 3 e 15 vezes 4, certo? Não foi isso que a gente viu na aula gravada 1? Eu tenho duas frações sendo multiplicadas, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. Quanto que é 8 vezes 3? 24. Quanto que é 15 vezes 4? 60. Professor, eu fiquei com um número muito grande, eu fiquei com o número 24/60. Posso colocar que essa é a resposta? Não. Por que a gente não pode colocar? Porque essa fração, ela não está na forma irredutível. Eu posso simplificar essa fração. Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha lá, vou dividir essa fração por 12.
Professora, se eu não conseguir enxergar que eu vou dividir por 12, e se eu começar a dividir por 2, por 2, por 2, não tem problema. Ao final, a fração irredutível vai ser a mesma. Tá? Então, aqui a gente já enxergou que eu poderia simplificar e dividir todo mundo por 12. 24 dividido por 12 dá 2. 60 dividido por 12 dá 5. Essa fração aqui, ó, vou até apagar essa daqui, porque essa não é a correta para gente. Essa fração aqui, a gente chama de fração irredutível. Ele é o resultado da multiplicação de 8/15 por 3/4, mas eu apresentei já a forma irredutível dessa fração. Tudo bem? E agora, como é que nós faríamos aqui se nós fôssemos usar o cancelamento? Você consegue enxergar? Lembrem-se sempre, numerador com denominador. Numerador com denominador. 8/15. Tem algum número que eu consigo dividir o 8 e o 15 ao mesmo tempo? Não. Tem algum número que eu consigo dividir 3/4, o 3 e o 4 ao mesmo tempo? Não. Agora, vamos ver o numerador de um com o denominador de outro? Pode? Pode. Porque eles estão, um está no numerador e o outro está no denominador. Então, quando eu for multiplicar, depois eu vou ter que dividir pelo mesmo número. Então, eu posso, sim, fazer essa divisão. Então, ó, 8/4, deixa eu pegar aqui. Olha lá, eu vou começar no 3 e 15. 3 e 15 eu posso dividir por quanto? Concordam comigo que 3 e 15 eu posso dividir por 3? 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, começamos então a ficar bacana. Diminuiu o meu número. Aqui era 3 e 15. Eu dividi o 3 por 3 ficou 1, e dividi o 15 por 3 e ficou 5. Eita, professora, eu ainda tenho aqui o 8 e o 4. Eu posso simplificar? Posso. Eu posso dividir o 8 e o 4 por quanto? Por 4. E aí a gente vai ficar, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1, e 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, ó, eu simplifiquei esses dois números, certo? Agora, o que me restou? Me restou 2/5 e 1/1, né? Que é um inteiro. Então, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Perceba, pessoal, olha que interessante. Ó, aqui nós temos frações exatamente iguais. Os resultados, eles são iguais, usando o método tradicional ou usando o método do cancelamento. Só que você concorda comigo que aqui eu trabalhei com valores maiores. Então, esses valores maiores pode facilitar muito o meu erro, né? Porque eu vou trabalhar com multiplicações e divisões de números grandes. Quando eu aplico a técnica do cancelamento, eu faço exatamente diminuir a minha fração. Eu trabalho com frações simplificadas. Então, eu dificulto o meu erro. Por quê? Porque os números são menores, né? E ao final, a gente percebe que as frações são iguais, os resultados são iguais. Professora, não gostei desse cancelamento, vou continuar fazendo no método tradicional. Sem problema. Você vai chegar no resultado? Vai. Porém, vai gastar um pouquinho mais de tempo. Aqui você vai ver, gente, é se abrir para o novo, certo? É a gente estar disposto a olhar um exercício e falar, vou aplicar aquela técnica. Por quê? Porque daqui a pouco você pega a prática. Quando você começa a exercitar, você pega a prática e tudo flui naturalmente. Agora vamos passar para o próximo. Olha lá, aqui, como a gente já havia falado, essa técnica aqui é a técnica do cancelamento. Agora, vamos treinar, pessoal. Olha só. Em uma sala de aula, 2/3 dos alunos praticam esportes. Desses alunos, desses 2/3, 3/4 jogam voleibol. Que fração dos alunos da sala pratica voleibol? Pessoal, então eu tenho 2/3 dos alunos que praticam esporte. Eu quero saber dessa galera que eu já sei que pratica esporte. Eu sei que 3/4 desse pessoal que está aqui dentro jogam vôlei. E eu quero saber qual vai ser a fração que representa os alunos que jogam vôlei. Você concorda comigo que eu vou ter que calcular quanto que é 2/3 de 3/4?
Então, professora, eu posso calcular 3/4 de 2/3? Como é multiplicação, eu multiplicar 2/3 vezes 3/4, ou 3/4 vezes 2/3, vai dar exatamente a mesma coisa, né? Porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, lembra da aula gravada 1, que a gente falou que essa partículazinha aqui, ó, o D, quando a gente trabalhar com o D, na matemática, a gente vai usar como multiplicação? Então, vamos lá. Ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular quanto é 2/3 vezes 3/4. Professor, eu vou lá, faço 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12, e resolvemos o nosso problema. Só que usando a técnica do cancelamento, o que a gente vai fazer? Ó, aqui eu tenho 2 e o 4. Eu não posso dividir tanto o 2 quanto o 4 por 2, eu vou simplificar, eu vou diminuir. Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. Já diminuiu um pouquinho o número. Professor, eu ainda tenho aqui, ó, o 3. 3 e 3 eu posso dividir. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. O que eu fiz? Eu simplifiquei a minha fração. A minha fração era 2/3 vezes 3/4. Eu trabalho agora com 1 sobre 1 vezes 1/2. E agora, na técnica da multiplicação, que a gente já aprendeu, eu multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Aqui, conclusão que a gente chegou, então, que 1/2, né, dessas pessoas praticam voleibol, tá certo? Olha lá. Parabéns, top! Agora, vamos lá, ó, só mais um. Só mais um. Pessoal, então, olha só. Na empresa, 1/3 dos empregados são homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração dos empregados da empresa são homens e usam óculos? Então, o que a gente vai ter que fazer? Uma multiplicação entre eles, certo? Por quê? Porque o que a gente quer... olha aqui, gente, estou cansado. Vocês estão assim? Então, não, né? Vocês estão, animadíssimos. Então, tira isso aqui daqui, ninguém está cansado e vamos para a luta. Olha só, eu vou ter que calcular, então, 1/3 de 3/5, certo? 1/3 de 3/5, a gente já sabe que o D na matemática a gente vai usar como multiplicação. Então, vai ficar 1/3 vezes 3/5. Agora, pessoal, professor, eu vou multiplicar 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Eu vou ficar com 3/15, eu simplifico e morreu o assunto. Pode ser? Pode. Mas olha só, gente, aqui eu não posso perder a chance. Eu tenho 3 aqui, ó, e eu tenho 3 aqui. Opa, eu posso eliminar, dividir 3 por 3, dividir 3 por 3, e aqui eu vou ficar com 1. Então, olha só. Calma aí que eu fiz bobeira, gente, porque isso já estava no slide, eu fui lá e usei. Pronto. Então, olha só. Aqui eu tenho 3, dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora eu tenho 1 vezes 1/5. E aí o meu resultado vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Resultado, então, é 1/5. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Nada de tô cansado, tô animado, não é mesmo? Então, pessoal, o que a gente tem aqui como coisas importantes para essa aula? O cancelamento, ele sempre será feito com numerador e denominador. Primeiramente, eu verifico se a minha fração original pode ser cancelada. Por exemplo, 3/5. Opa, 3/5 não tem nenhum número que eu consiga cancelar o 3 e o 5. Agora, se eu tiver 2/4, eu consigo cancelar a minha fração, consigo dividir por 2 e ficar com 1/2. Se a minha fração não conseguir cancelamento, não conseguir simplificar, eu vou procurar numerador de um com denominador de outro. E os números que eu enxergar que puder ser cancelado, que puder ser simplificado, eu vou então efetuar esse cancelamento e vou dividir esse número por um valor que fique menor a minha fração. Depois, é correr para o abraço. É multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador e seguir. Tá bom? Aqui, galerinha, a gente colocou alguns exercícios para que vocês pratiquem.
Mas atenção, 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 atenção e mais atenção ainda. Aqui você poderia desenvolver usando 3 vezes 5, 15. 5 vezes 7, 35. Poderia? Poderia. Mas aqui você vai usar, você vai usar a técnica do cancelamento. Então, olha só, essa daqui, rapidinha, porque eu não vou aguentar, gente. Olha só, aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 5. Tá vendo? Ó, deixa eu falar uma coisinha antes que é importante. Primeiro, eu vou olhar o 3/5. 3/5 eu posso simplificar? Não. Depois eu olho 5/7. 5/7 eu posso simplificar? Não. Mas, professora, depois eu não posso olhar o numerador de um com o denominador de outro? 3 e 7 tem como cancelar? Não tem. Opa, 5 e 5 tem como cancelar, professora? Tem mesmo. Então, eu vou cancelar esse aqui com esse aqui. Quanto que é 5 dividido por 5? Vamos usar aqui. 5 dividido por 5 vai ficar 1. E 5 dividido por 5, vou colocar ele aqui embaixo, também vai ficar 1. Então, galerinha, qual vai ser o resultado? 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 7, 7. Então, aqui a gente ficou como resultado 3/7, que já está na forma mais simples possível, que é a irredutível. Agora você vai fazer com todos os outros. Não esqueça que, olha só, já olhei o aqui de baixo de novo. Eu tenho aqui 1/2 vezes 8/9 vezes 2 inteiros e 1/4. Eu tenho que transformar esse número, que é um número misto, em uma fração imprópria. De que forma? Multiplico 4 vezes 2 e somo com o numerador. Então, ó, 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. E o denominador quanto é? 4. Então, vai ficar 9 quartos. Lindo, não ficou? Aí, agora, essa daqui é uma fração imprópria e você vai multiplicar, então, 1/2 vezes 8/9 vezes quem? Vezes 9/4. E vai, depois, agora, aplicar a técnica do cancelamento quando for possível, tá bom? Meus amores, espero ter ajudado vocês. Um beijo grande no coração e vamos para a nossa atividade agora. Ó, todo mundo fazendo atividade. Quando eu falar dessa atividade na aula, no Hangouts, não quero ninguém perdido falando que atividade é essa. Todo mundo fazendo atividade, tá bom? Beijos!